Versículo 16 até o 21. João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Vamos entender que Jesus é Deus Todo-Poderoso, porque somente um Deus consegue caminhar por sobre as águas. Ou os irmãos já viram alguém caminhando sobre as águas por aí? Eu nunca vi. Amém? Não espontaneamente, né? Pode usar alguns recursos industriais, né? Mas caminhar sozinho por cima das águas é uma coisa impossível de se fazer. A lei da física não nos permite. Mas aquele que criou a lei da física, ele pode quebrar a lei da física, ele é antinatural, ele age no sobrenatural para demonstrar a sua autoridade como Deus. Amém, queridos? João capítulo 6, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o texto. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, Senhor. Quero dar graças ao teu nome, porque o Senhor de uma forma poderosa, soberana, Pai querido, o Senhor tem falado conosco por meio da tua palavra, através dos milagres que o Senhor fez aqui, quando o Senhor estava na terra, e que João, Pai querido, relatou. O Senhor deixou registrado para nós. E isso nos prova, nos mostra, isso confirma a nossa fé no Senhor, e nos faz ficar mais perto do Senhor, acreditando, Pai querido, infinitamente acima de todas as coisas, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, que nessa noite essa palavra possa confortar o nosso coração, sabendo que o Senhor, Pai querido, o Senhor anda sobre as águas, Pai. Sabendo que o Senhor tem todo o poder, que nada, Pai querido, é impossível para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os corações sejam preparados, abertos, Pai querido, para poderem aceitar, receber e entender a Tua palavra nessa noite. Pai, nós repreendemos, nós rejeitamos, Pai querido, tudo aquilo que é contra a Tua palavra neste lugar nessa noite. Suplicamos ao Senhor que o Senhor use misericórdia, de graça para conosco, que o Senhor tenha compaixão das nossas almas neste lugar e nos dê vitória, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus e vamos caminhar pelas Escrituras. Eu já disse que os milagres bíblicos, todos eles nós temos por obrigação de acreditar, porque é a palavra de Deus. Não somos obrigados a acreditar em qualquer milagre que as pessoas contam para a gente por aí que não esteja na Bíblia. Né? Existem muitos milagres que são forjados, existem muitos milagres que as pessoas aumentam, né, para dar mais ênfase no milagre, e tem muitos milagres que nunca aconteceram, que as pessoas ficam usando aí como conto de casos, né? Alguém contou para alguém, que contou para alguém, que ouviu de alguém, que contou para alguém, que ninguém sabe de onde veio, não é verdade? Mas os que estão na Bíblia, nós temos por obrigação de aceitar, de compreender, de entender e de vivenciar, porque eles têm grandes experiências para a nossa vida. Os milagres sempre apontam para quem? Para alguém maior do que eles. Quem que é maior do que o milagre? O milagreiro. Quem é o milagreiro? Jesus. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o autor do milagre? Cristo. Amém? E nós queremos meditar então, né, nesse texto maravilhoso, poderoso, libertador, que está aqui no capítulo 6, do 16 ao 21. Jesus, ele havia saído, né, da Galileia e estava indo para Cafarnaum, né? Estava para Cafarnaum para ele poder. Foi por ordem de Jesus que os discípulos iniciaram esse trajeto para Cafarnaum. Né? Se você verificar lá em Marcos capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus deu uma ordem, ordenou para que eles entrassem no barco e fossem para Cafarnaum. Os discípulos, após contemplar o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né, são ordenados a ir para Cafarnaum. Obedientes, eles entram no barco, provavelmente com os 12 cestos de pães e peixes que foram multiplicados e que sobraram, né, colocaram dentro do barco ali,
e começam a viagem. Logo que eles começam essa viagem para Cafarnaum, algo de estranho acontece, né? Começa um temporal, uma profunda, uma repentina, né? Tempestade que vai cercar eles ali, né? Essa tempestade começa a açoitar a embarcação, as ondas começam a querer, né? Submergir o barco que eles estavam. O perigo é iminente, a ameaça é real e o naufrágio parecia inevitável. Inevitável. Só que nós temos que entender algumas coisas. Temos grandes lições para aprender com esse texto aqui. Primeira coisa que Jesus quer que nós aprendemos aqui, que tem momentos nas nossas vidas que parece que Cristo está demorando vir. Não é verdade? Você ora, parece que Deus não está te ouvindo. Você ora, parece que resposta nenhuma vem. Você ora, parece que está todo mundo em silêncio. E do versículo 16 e 17, Cristo nos mostra isso. Os discípulos, eles não voltavam para Cafarnaum, né, por vontade própria. Foi uma ordem do próprio Cristo. Deus não pediu. Cristo ordenou que eles fossem para lá, né? E insistiu com eles, determinou que eles fossem para Cafarnaum. E eles, obedecendo a Cristo, eles são empurrados para uma grande tempestade. Seu pastor, mas é meio estranho. Cristo é onisciente, né, onipresente, todo-poderoso, e ele dá uma ordem para os discípulos atravessar para Cafarnaum e empurra eles para o meio de uma tempestade. Por que Cristo, com seu poder, podia ter ordenado eles para ir para Cafarnaum, mas sem tempestade nenhuma? Já que ele é o todo-poderoso, o grande eu sou, o onisciente. Por que Cristo permitiu essa tempestade no meio do caminho? Como entender isso? Como que nós podemos... Sabe por que Jesus, ele nos permite muitas das vezes ser apanhado de surpresa por diversas dificuldades, por diversas tempestades, por adversas tempestades? Por que ele faz isso? Porque Cristo, ele permite que nós nos embrenhamos no meio de uma crise que muitas das vezes nós pensamos que não vamos dar conta de ultrapassar, de passar por ela. Por que ele permite isso? Por que nós somos sacudidos por vendavais muito mais forte do que nossas próprias forças? Já parou para se perguntar nisso? Já parou para meditar nisso? Que muitas vezes nos encontramos, né, em meio a acidentes graves. Por que o carro bateu e morreu aquele monte de gente, ficou só uma pessoa viva? Por quê? Por que de perdas dolorosas? Por que de doenças graves? Já pararam para se perguntar? Por quê, pastor? Por que problemas que aos nossos olhos são insolúveis? Por que nós entramos em problemas que aos nossos olhos são insolúveis? Por quê? Será que é porque Deus não nos ama? Por que Ele nos assola? Por que sermos assolados se estamos fazendo a vontade de Deus? Por que os discípulos foram empurrados para o meio da tempestade e estavam cumprindo exatamente aquilo que Cristo ordenou? É meio que contraditório. É meio que a mente humana às vezes não consegue entender. Seria mais fácil entender que a obediência, ela nos leva às águas tranquilas. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Então, automaticamente quando eu obedeço, eu tenho certeza que tudo vai bem. Mas muitas das vezes não é assim. Como assim, pastor? Lembra de Daniel na cova dos leões? Totalmente obediente, fiel ao Senhor. Eu vou continuar orando. Eu não vou me dobrar esse decreto do rei. Para onde que ele foi? Para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, só porque obedeceram a palavra de Deus, foram lançados da fornalha. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, o homem que mais, pregamos aqui na terça-feira, o homem que mais sofreu na história do cristianismo, só porque era exatamente obediente à palavra de Deus. Por que isso acontece? Sabe o que acontece? Deus, ele quer saber sobre qual fundamento que a sua fé está edificada. Lembra em Mateus capítulo 7, nós até fizemos um seminário da família sobre isso aqui, famílias edificadas em Cristo. Lembra disso? E que nós falamos que Jesus, ele mostra dois fundamentos. Um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha,
e um homem tolo e insensato que edificou sua casa sobre a areia. Só que o comum entre essas duas casas é que os mesmos ventos, os mesmos rios, as mesmas tempestades vieram sobre as duas casas. Qual que foi a diferença? A diferença é que uma estava edificada sobre a rocha e a outra estava edificada sobre a areia. Sabe por que vem problemas, dificuldades, mortes, doenças, coisas terríveis sobre nós? Porque nós não estamos imunes. A vida espiritual em Cristo Jesus, o cristianismo, não é uma estufa que te protege de todos os males da vida. O sábio Salomão fala que a mesma chuva que cai sobre o ímpio, cai sobre o justo. O mesmo sol que nasce sobre o ímpio, nasce sobre o justo. As mesmas dificuldades que os ímpios passam, nós também passamos. Então qual que é a diferença? Qual que é o privilégio de servir a Cristo? Já que nós estamos sujeitos a passar as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações. Por que servir a Deus? Por que servir a Cristo? Há uma diferença muito grande, queridos. Porque nós conseguimos glorificar o nome do Senhor em meio às tribulações. Nós entendemos que as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos, é a maior faculdade do Espírito Santo para provar e aprovar a nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que nós sofremos. É por isso, essa é a diferença do crente e do ímpio. O ímpio sofre, ao léu sofre porque tem que sofrer mesmo, porque merece. Nós também sofremos. Mas há uma pedagogia de Cristo, há um ensinamento, há uma experiência a ser vivenciada quando estamos em tribulações. E eu gostaria que você compreendesse isso nessa noite. Davi, ele foi ungido rei no lugar de Saul. Ele abriu os braços e achou que ia para o palácio. Ele teve que fugir de Saul por um bom período de tempo, habitando em cavernas frias e úmidas e passando medo da morte o tempo todo. Por quê? Porque Deus queria tirar Saul do coração de Davi. Muitas das vezes o sofrimento, ele vai nos trazer benefícios que nós nunca teríamos se vivêssemos somente em bonâncias. Sabia que nós aprendemos mais na tribulação do que nas boas horas da vida? Sabia que a nossa fé é muito mais aumentada, muito mais multiplicada, muito mais sólida quando nós sofremos na presença do Senhor? Quer ver o crente orar? Quer ver o crente jejuar? Quer ver o crente fiel ao Senhor, lendo Bíblia, participando de escola dominical, culto de estudo, culto de libertação, tudo que é tipo de culto, campanha, fogueira santa de Israel? É só deixar ele na aprovação. Ele não perde um culto. É ali, em meio à aprovação, em meio à dificuldade, que ele adquire experiências com o Senhor, que ele nunca poderia ter em outra ocasião. A faculdade do Espírito Santo são os sofrimentos que não vêm para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Não se desanime com as tempestades da vida. Elas podem ser surpresa para você, mas não para Deus. Pode estar fora do seu controle, mas está perfeitamente no controle de Deus. Você pode não entender, mas saiba que essas tempestades, esses sofrimentos, são instrumentos pedagógicos de Deus para com a sua vida. Eu poderia muito bem estar fazendo o culto da vitória aqui hoje. Receba, 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 e você sai do mesmo jeito que você entrou. Mas eu creio que você vai ser liberto de convicções erradas sobre a sua fé aqui hoje, em nome de Jesus. A pergunta é, por que Jesus despediu primeiro os discípulos e depois a multidão? Lembra que ele multiplicou os pães, né? Falou assim, olha, vocês podem ir, pega o barco, vai para Cafarnaum, né? Me espera lá em Tiberíades, que eu vou, né, encontrar vocês lá, e depois eu vou, né? Então ele dispensou os discípulos, depois ficou curando os enfermos, conversando com a multidão, liberou a multidão, e ele não foi encontrar com os discípulos. Para onde que ele foi? Para o monte. Foi para o monte. Primeira lição, nós podemos entender que Jesus, ele dispensou primeiro os discípulos para depois dispensar a multidão, por quê? Para livrá-los de uma tentação. Qual que era a tentação? Assim que Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que os judeus queriam fazer com Jesus? Declarar ele rei em Israel. E Jesus sabia que o reinado dele não era deste mundo. Isso poderia ser uma tentação muito grande para os discípulos. Imagina Pedro dizendo, eu sou o ministro da justiça. Estou com a espada na cintura, eu vou ser o cara. Imagina Judas, sou ministro da economia, secretário da fazenda, do Tesouro Nacional. Imagina que tentação que não foi, irmãos.
Aí Jesus, para livrar eles dessa tentação, falou assim, olha, eu vou livrar vocês, porque vocês não vão conseguir resistir a isso daqui. Segunda coisa, por que Jesus mandou eles primeiro? Para que ele pudesse ir para o monte, interceder pelos discípulos. Cristo foi o maior exemplo de oração para nós. Cristo simplesmente não mandava os discípulos orar, mas ele era o primeiro exemplo em oração. A melhor liderança que existe, Paulinho, é a liderança pelo exemplo. É a liderança pelo exemplo. Não precisa você mandar ninguém fazer nada na sua casa. Comece a fazer e você vai ser seguido, copiado. Tanto nas partes boas como nas partes ruins. E Jesus, agora, ele deixa os discípulos entrar no barco e ele vai interceder. Ele vai orar. Ele vai para o monte buscar ao Pai em favor dos discípulos. Por quê? Porque ele sabia que uma tempestade estava a caminho. Que bonito, né? Ele sabia que uma tempestade estava a caminho. João nos informa que já havia escurecido e que Jesus ainda não tinha ido encontrar os discípulos. O que nos faz crer que Cristo teria prometido ir antes de escurecer. Não é verdade? Ele relata, olha, os discípulos esperou Jesus vir, não veio, escureceu, eles vão estar no barco, vamos embora, senão vai pegar mar aberto em meia madrugada, né? Mas não adiantou eles quererem adiantar o passo, não. Não adiantou, não. Agora eu pergunto o seguinte para você. Os discípulos ficaram esperando Cristo, não ficaram? Como entender a demora de Cristo quando clamamos por Ele? Como conhecer o amor de Deus se na hora da nossa maior angústia Ele não chega para nos socorrer? Como? Me explica. Explica para um pai que perdeu um filho, para a mulher que perdeu o marido. Explica para quem está com câncer, explica. Explica para alguém que acabou de perder o emprego e é pai de família, explica. Você chama, clama, insiste, chora, dobra o joelho, faz 1000 promessas para Deus e Ele não responde. A impressão que fica é que Cristo está demorando. Como conciliar fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado, mesmo com todos os nossos esforços? Como? Como podemos entender a providência divina com a sua demora em nos socorrer? Como acreditar que Deus é o Deus da provisão se está demorando Ele vir ao nosso encontro, a nosso favor? Coloquei uma mensagem no grupo da família, foi hoje, e falando que as nossas provações são experiências que Deus nos dá, né, e que nós devemos passar. O apóstolo Paulo fala assim, olha, em Colossenses capítulo 4, que em tudo a nossa dificuldade, nossa ansiedade seja conhecida diante de Deus, com oração, com súplica, mas com ação de graça. O que é isso? Que você deve fazer conhecer as suas dificuldades, a sua necessidade, primeiro, a Deus. Como? Através da oração, através das súplicas. Só que além de você orar e suplicar ao Senhor, você deve agradecer ao Senhor, fazer isso com alegria. Senhor, obrigado por essa aprovação, eu sei que o Senhor está me vendo, eu te louvo. E simplesmente um membro da família colocou assim, olha, eu até oro com alegria, até louvo a Deus quando as coisas estão boas. Mas as lutas e dificuldades eu determino que elas vão embora em nome de Jesus. E se Cristo quiser provar sua fé por meio da dificuldade? E se Deus já determinou que você vai passar por esse problema para que a sua fé seja enriquecida? Você vai determinar para ir embora? Você vai contra a vontade de Deus na sua vida? É isso que você vai fazer? Olha, o que acontece é o seguinte. Vocês lembram da situação de Marta? Lembra? Marta e Maria, Lázaro, né? Marta manda um recado para Jesus. Jesus, aquele amigo seu, nem falou ela não, aquele amigo que você ama muito, ele está doente. E sabe quando que Jesus chega lá? 4 dias depois que ele havia sido sepultado. Sabe qual que é a impressão que nós temos? É que Deus não nos ouve em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias. A impressão é que Deus sempre chega atrasado. Não é isso? A nossa ansiedade pelas bênçãos, pela resposta de Deus é tão grande que você igual menino mimado, eu quero, fazendo pirraça diante de Deus, e Deus não vai te responder na pirraça espiritual, não vai. Ele vai responder no tempo dele. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus.
E no tempo dele, ele vai te responder. No tempo dele, ele vai te ouvir. Aleluia. O que eu vejo é o seguinte: será que Marta, ao despejar, né, as angústias e a dor dela com aquela frase assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Será que nós podemos julgar Marta em relação a isso? Será que muitas das vezes nós não somos igualzinho Marta? Sim ou não? Não é? Fica julgando Marta, né? Porque Marta, né, duvidou, teve uma fé duvidosa. E nós? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse agido, não tinha acontecido, né? Nós somos piores do que Marta, irmãos. Primeiro, Marta estava com o irmão morto, enterrado, e aos olhos humanos isso é o fim, a morte é o fim, não é verdade? E para nós, muitas das vezes, nem às vezes é a morte que está nos assolando, é um probleminha muito mais fácil. E às vezes eu pergunto, às vezes é o seguinte: quantas vezes, o que acontece é que quantas vezes as pessoas nos perguntam, onde estava o seu Deus quando isso aconteceu? Você acha que me perguntaram para Marta e para Maria, não? Cadê Jesus, o amigo dele? Não era amigaço dele? Vivia na sua casa, comendo, bebendo aqui e fazendo culto na sua casa? Cadê o amigo dele? E as pessoas ficam perguntando para você quando você está em dificuldade, em tristeza e angústia, com problemas terríveis, com doença. As pessoas perguntam: cadê o seu Deus? Se Deus se importa tanto com você, por que tantos problemas? Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus é bom, por que não te poupou daquele trágico acidente que vitimou parentes seus? Aleluia. Sabe por quê, queridos? Que o mundo pergunta isso? Porque o mundo, eles querem Jesus só para essa vida. Nós não pregamos aqui domingo? Querem um São Judas Tadeu? Querem um pajé curandeiro? Quer um promoter? E que é o Deus dom do ouro e da prata somente. Eles querem Jesus só para essa vida. A nossa diferença é que nós queremos Jesus para a vida toda. Aleluia. Aleluia. A diferença é que nossos olhos não estão fixos naquilo que simplesmente nossos olhos podem ver. Nós conseguimos ver além do horizonte, nós conseguimos ver além da vida, nós conseguimos ver além dos problemas, nós conseguimos ver além das doenças, além das dificuldades. Os nossos olhos não estão limitados. O que pode nos separar do amor de Deus? Que foi o Paulinho leu aqui hoje. Será que a doença, a tristeza, a morte, o porvir, a vida? O que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas das vezes o maior problema não são as tempestades, mas a demora de Cristo em vir nos socorrer. Não é verdade? Talvez o problema nem seja a dificuldade que esteja passando, mas parece que Cristo está demorando. Deus, eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor podia vir mais rápido. Aquela ansiedade para Cristo agir na vida da gente, não é verdade? Parece que o Senhor está demorando, parece que o Senhor não vai vir. Se o Senhor vai vir, você está me ouvindo, Deus? Faz prova com Deus, faz um monte de teste para ver se Deus está ouvindo ou não. Queridos, eu vi uma frase muito linda no Facebook esses dias. Perguntaram: onde estava Deus quando... Uma pessoa perguntou para ela: onde estava Deus quando o seu filho morreu? E a resposta foi: Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu, no seu trono soberano. Quando você achar que Deus não está vendo, lembre-se de Jesus. Lembre-se quando Jesus falou: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Onde que Deus estava naquele momento? Onde você acha que Deus estava? No trono, poderoso, onipotente, onisciente, eterno, imutável, infinito, eterno amor, eterna bondade, eterna misericórdia, eterna graça. Deus nunca mudou, nunca perdeu o controle do universo, nunca perdeu o controle da nossa vida. Ele estava suportando tudo aquilo por causa de mim, por causa de você. Ele sempre esteve no controle. Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas. Talvez você esteja assim, né? Aqui nessa noite, se perguntando: Deus, por quê? Mas por que isso, Senhor? Por que eu estou passando por? Por que está acontecendo isso na minha vida, Deus? Por que comigo, Deus?
Deus, há quantos anos estou pedindo, estou orando, estou suplicando, e ainda a resposta não veio. Por quê, Senhor? Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está me vendo? Jesus, na verdade, não estava longe. Não. Ele estava intercedendo, estava à distância, vendo tudo o que estava acontecendo. Estava no monte. Marcos capítulo 6. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos, versículo 45, para que entrasse no barco e fosse diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Cristo viu. Cristo vê. Aleluia. Quando você se sentir sozinho em meio às tempestades, quando você estiver numa solidão profunda de choro e de oração, lembre-se, Jesus está te vendo. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sempre esteve, está e estará no controle da sua vida. Calma, calma, confia em Deus, confia em Cristo, confia na mão daquele que tudo pode, aquele que tudo conhece. Confia em Deus, acalma o seu coração. Aleluia. Jesus sabe onde você está, como você está e sabe também para onde Ele te levará. Ele sabe de todas as coisas. O que mais, pastor? Quando as circunstâncias elas fogem ao nosso controle, versículo 18. Nós temos que entender que certas coisas não estão no nosso controle, não estão na nossa alçada, não estão ao alcance das nossas mãos. Os discípulos estavam no meio do mar, à noite, e uma tempestade os toma de assalto. Eles tentam remediar, controlar a situação, pois algum deles eram pescadores, né? Pedro, por exemplo, era pescador, e eles tentam com todas as forças dele remar, segurar o barco, controlar o barco. Aquele mar ali, irmãos, era o quintal deles. Atravessava aquele mar para lá e para cá o tempo todo, pescando, viajando. Pedro era pesqueiro, pescador, um profissional. E o que eles se veem? Eles se veem dentro de um lago que tinha 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e eles estavam exatamente no meio, na parte mais profunda, na parte mais funda, sem condições, sem força para sair daquele lugar. E alta madrugada. Que isso, pastor? O Mar da Galileia ficava 180 metros abaixo do nível do mar. Ficava entre as montanhas de Golã e os montes da Galileia, Monte Hermon. E vez ou outra um vento vinha, soprava e pegava a brisa, né, um vento frio, encontrava a água quente daquele mar e provocava tempestades. Até os dias de hoje é assim. Quando eles vão navegar lá, tem essa dificuldade, tem que ficar atento. Né, porque de vez em quando, de surpresa, uma tempestade, as ondas começam a subir no meio daquele mar, e as pessoas podem ser tomadas por grande dificuldade. Nesse contexto, os discípulos tentam em vão controlar a situação. O que parecia rotineiro começa a transformar numa situação de morte e de perigo. Não é verdade? Em várias áreas da vida da gente, você acha que está tudo dominado, está tudo certo, está tudo sob controle, e de repente você fala assim, meu Deus, como que eu perdi o controle disso tudo, não estou conseguindo tomar conta disso mais, o que está acontecendo? Isso é tão fácil para mim fazer agora, e agora? Eu me vejo com as mãos atadas, não consigo nem agir, eu só consigo orar. Mas é isso que Deus quer que você faça. Deus ele começa a ter a provisão dele enquanto você estiver remando, enquanto você tiver força para prosseguir, enquanto você quer lutar com suas próprias forças, Deus não vai agir. Deus vai agir, você se render aí, pronto, eu não aguento mais, Senhor. Acabou as forças, eu me rendo, não aguento mais, vou morrer. Agora só o Senhor para fazer um milagre, é aí que Deus entra. É disso que Deus está esperando na sua vida, é isso que Deus está esperando na sua vida. Você se render a Ele, fala assim, Deus, só o Senhor, só um milagre. Tem problemas, tem dificuldades, não adianta você lutar, não adianta você querer. Está no controle, nas mãos, na direção de Deus. Só Ele vai ter o poder para fazer isso daí.
Nós podemos ver no versículo 19 que os discípulos tiveram um medo totalmente infundado. Como assim, pastor? Mateus reforça o tema dizendo que já por volta das 3 horas da madrugada, quando já haviam acabado as forças e eles haviam se rendido, eles veem Cristo caminhando sobre as águas. Inicialmente, quando eles veem aquilo, começam a gritar. Oh, meu Deus, é um fantasma, socorro, ai, 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 um fantasma. Eu creio que um desses agarrado no outro, né? João, não sei se era o mais medroso, era Pedro. Pedro era corajoso, né? Brabão, machão. Se fosse o Filipe, Filipinho medroso da vida. Ai, Pedro, me ajuda. Tem um fantasma vindo na nossa direção e agora? Viram no monte, Jesus multiplicando o pão, viram a dificuldade no monte, não identificaram que Jesus era capaz de multiplicar o pão. Agora vê Jesus caminhando na direção deles, acha que é um fantasma. Não vê que quem está vindo na direção deles é aquele que é o dono de todas as coisas, é aquele que por meio do qual tudo foi feito, é aquele que tem domínio sobre toda a criação, é aquele que tem domínio sobre as águas. Eles não entenderam que Jesus estava caminhando com o problema que eles tinham debaixo dos pés dele. Como assim, pastor? O problema deles eram as águas que estavam submergindo eles. E Jesus veio caminhando exatamente em cima dos problemas que eles estavam enfrentando. É exatamente assim que Jesus veio sobre nós. Sabe por quê? Porque Ele faz o caminho dele no meio da tormenta. Quem sabe esse problema, essa dificuldade, é um caminho de Deus para a sua vida, é um caminho que Deus está traçando para Ele poder gerar fé no seu coração, e quando você terminar esse caminho, você vai bater de frente, direto com a porta, chamada de Jesus Cristo. Os discípulos não entenderam. Cristo vai ao encontro deles, quando eles esperavam que Jesus de alguma forma humana poderia ajudá-los. Queridos, aquilo que o homem pode fazer, o homem faz. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz, se for da vontade dele. Creia. Muitas das vezes, há uma crença aqui, né, eu estava vendo um historiador dizer o seguinte, que eles ficaram com medo, assustados, porque eles acreditavam que poderia ser um espírito qualquer, um espírito de Satanás, alguma coisa assim, ou um espírito, né, de um morto, alguém, um espírito, enfim, que pudesse ser o espírito que estava provocando aquela tempestade e estava vindo para arrebatar a vida deles. Por isso que eles se assustaram. É por isso que eles se assustaram. Muitas das vezes, queridos, em momentos de dificuldade, nós ficamos cegos. É verdade? Às vezes Deus está vindo na nossa direção com uma provisão toda poderosa. Será que é Deus? Se não, o diabo, não. Às vezes, dificuldades, elas nos cansam tanto, elas nos, nos deixam tão fadigados que quando Deus vem nas direção, nós nem acreditamos. Será que é Deus mesmo que está fazendo isso? A bênção chega, a vitória chega, mas será que é Deus? É sim, é o Senhor. É Deus. Jesus sempre vem ao nosso encontro em meio às tempestades. Não chega atrasado. Tudo está de acordo com a sua agenda. Ele vê, ele sabe, ele contempla as lágrimas pelas madrugadas, sabe de tudo e pode tudo na sua vida. Cristo não chegou atrasado naquele barco. Cristo não vai chegar atrasado no barco da sua vida. Creia nisso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vem ao nosso encontro na hora que os nossos recursos acabam. Os discípulos haviam remado até no meio do mar, a parte mais funda, o lugar de mais alto perigo, e não conseguiam sair daquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque tem momentos nas nossas vidas que, às vezes, nós temos a sensação que estamos remando contra a maré. Você parece que eu não estou saindo do lugar, eu estou orando, parece que Deus não está ouvindo, eu estou me esforçando, estou suando a camisa, mas parece que nada acontece. Mas é quando tudo se parece perdido, é que Cristo chega e põe fim ao nosso sofrimento, à nossa angústia, à nossa dor. Como que Ele faz? Jesus vem ao nosso encontro caminhando sobre o mar. Os discípulos esperavam Jesus, mas não daquela forma, né? Andando sobre as águas. Tempestade é a forma de Cristo aparecer de forma pedagógica na nossa vida. O que mais, pastor? A verdade é que Jesus faz da própria tempestade um caminho para chegar até nós. Naum, capítulo 1, versículo 3. Fala que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. Aleluia. Aleluia. Com certeza os caminhos, os planos, os sonhos de Deus são bem mais altos, mais elevados do que os nossos.
Eu queria que você confiasse nisso nessa noite, em nome de Jesus. Os planos de Deus nunca falham. E quando Jesus aquieta a alma aflita, versículo 20, sabe o que ele diz? Uma frase tranquila: não temas, não tenha medo, sou eu. Você sabe que isso aqui nos traz uma alegria muito grande. Cristo não deu ordem primeiro para o mar, Cristo não deu ordem para o vento, ele foi direto no coração de Jesus: olha, aquietam-se, acalmem-se, porque sou eu. E você sabe que isso tem um fundo teológico muito profundo? Quem que é o eu sou? Porque no grego aqui está ao contrário, não é sou eu sou, a mesma coisa. Quando Jesus chegou perto do barco, falou assim: olha, calmem, fiquem tranquilos, quietam, porque eu sou. E a partir daquele momento, os discípulos o adoraram. Por que os discípulos o adoraram? Os judeus são monoteístas, eles só acreditam em um Deus. Porque no exato momento em que Jesus se declara assim: olha, eu sou, eles se lembraram de Moisés. Quando Moisés falou assim: Senhor, eu estou indo ali para conversar com o faraó, mas quem que eu vou dizer que é o Senhor para que eles possam temer ao Senhor? Moisés, diga que o eu sou te enviou, aleluia. E agora os discípulos conseguem fazer uma conjectura e conseguem entender que o eu sou aquele que é aquele que abriu o mar vermelho, que o eu sou aquele que Josué orou e o sol parou, que o eu sou aquele que era o quarto homem na fornalha. Os discípulos conseguem compreender que o eu sou é a mesma pessoa que livrou Daniel na cova dos leões. E mais tarde eles entendem que Jesus eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz essa escritura, ainda que esteja morto, viverás. Eu sou, assim diz o Senhor. E sabe o que acontece? Uma grande bonança naquele barco. Uma grande calmaria naquele barco. Tu és o eu sou, Jesus? Então entra. Entra porque nós queremos adorar o Senhor. Entra porque nós queremos nos render ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Acalma. Aquieta o seu coração. Porque eu sou a sua vida, diz o Senhor. Eu sou aquele que faz o impossível. Eu sou aquele que acalma o seu coração nos momentos de maior dificuldade. Eu sou aquele que te dou força para suportar essa provação. Eu sou aquele que vou resolver todos os problemas no meu tempo, na minha hora, no meu dia. Eu sou aquele que te cobriu de graça e de misericórdia, por isso que você está aqui. Eu sou aquele que guarda a sua vida, guarda a sua alma. Eu sou. Aleluia. Quando Jesus vai conosco, sempre chegamos ao nosso destino. Jesus, ao chegar e entrar no barco, fez a tempestade acalmar e todos chegaram salvos nos seus destinos. O destino dos discípulos não era o fundo do mar. Para onde que Jesus mandou eles irem? Para onde, irmãos? Cafarnaum. Jesus não mandou eles perecer no meio do mar. Que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Querido, você ainda não chegou no destino para o qual Deus te destinou, te predestinou. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. A nossa perseverança ela é até o fim. Lembra quando estamos na carta de Pedro? Que nós estamos como que numa barraca, numa tenda provisória. Que nosso destino final é o céu. E o eu sou disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não chegamos no nosso destino. Nosso destino não é a terra. O nosso destino não é aqui. O nosso destino é o céu. E se o eu sou falou que você vai chegar, lá você vai chegar. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Eu quero terminar aqui com 6 aplicações. Primeiro, muitas das vezes nos encontramos em noites sombrias e em meio ao mar das aflições. E isso é comum para nós. Nós não nos surpreendemos com tribulações. Não surpreendemos com problemas e graves situações. Pode até acontecer e nós vamos chorar, sim. Somos seres humanos. Nós entendemos
que Cristo está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes nos sentimos sozinhos neste mar de aflições e teremos a impressão que Cristo não está nos vendo, mas Ele sempre esteve, está e estará no controle de todas as coisas, e Ele sim está nos vendo. Ele está te vendo nessa noite. Ele está te ouvindo nessa noite. Creia em nome de Jesus. Ventos fortes, ondas gigantescas vão vir sobre nós. Não estamos em uma estufa espiritual. As lutas fazem parte da nossa caminhada. Fazem parte. Se você ainda está remando, lutando e tem força para prosseguir, é porque não está na hora da intervenção de Deus. No momento que você se render, Deus, eu não aguento mais, Ele vai caminhar sobre as águas turbulentas da sua vida, vindo em sua direção, dizendo: sou eu, não temas. Aleluia. O que mais, pastor? O que te faz mal, o que te parece morte, as fortes ondas que muitas das vezes vêm sobre você, lembre-se que todas elas estão debaixo dos pés de Cristo. A Bíblia fala assim, olha, que todo o poder, não foi um ou dois, todo o poder foi dado a Cristo. Todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O que mais, pastor? Não tenha medo, não temas. A Bíblia diz 365 vezes: não temas. Um para cada dia do ano, um para cada momento difícil da sua vida, um para cada dia sombrio, um para cada dia de tempestade, um para cada dia de angústia da sua vida. Sempre há um. Não temas. O grande eu sou está com você. Acalma o seu coração. Você vai chegar no destino que Cristo estabeleceu para a sua vida. Aleluia. Muitas das vezes podemos achar que as tempestades vai nos engolir, que esse mar bravio, ele vai nos afogar. Não. Não. Você sabe de uma coisa hoje? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é o diabo que determina as coisas na sua vida. Não é o diabo que manda na sua vida. Não é o diabo que governa a sua vida. É Deus. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer? Porque tem muitas pessoas que dão uma crise no casamento. Olha o diabo. O carro bateu? Olha o diabo. Foi mandado embora do emprego? Olha o diabo. Tem pessoas que a vida dele é regida, é guiada por Satanás. Nós não. Nós não. O grande eu sou, o grande arquiteto, o todo-poderoso, aquele que nunca perdeu o controle de nada, aquele que é soberano desde a fundação, desde a eternidade, aquele que é o Pai da eternidade. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre este mundo. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. A sua vida está nas mãos de Deus. Pastor, como que eu posso crer nisso, pastor? A Bíblia fala que o oceano é como uma gota na mão dele. A Bíblia fala que os montes são como poeira de balança diante dele. Eu quero que você creia o seguinte: ele não está preso à nossa dimensão de tempo, de hora, de minuto, de segundo, de distância. Um dia para ele é como 1000 dias como um ano, e por aí vai. E basta uma palavra dele para a sua vida nessa noite. Eu quero que você saiba quando as águas estiverem agitadas na sua vida. É Cristo te dando a oportunidade de orar. Quando você estiver passando por turbulentas dificuldades e tribulações, é Cristo te dando o prazer, a honra de poder conversar com Ele. Muitas vezes não temos acesso ao presidente do país, ao deputado, ao vereador, ao juiz, a ninguém nessa terra. Ninguém pode nos ouvir, mas existe um Deus soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas. Ele está 24 horas à sua disposição para te ouvir. Eu quero que você acalme o seu coração nessa noite.
Essa palavra é para acalmar o seu coração, em nome de Jesus. Essa palavra é para aquietar-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Não temas, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os seios do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar na guerra até os fins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus. Ele será exaltado na sua vida por meio dessa tribulação. Ele será adorado por meio dessa tribulação, por meio dessa dificuldade, em nome de Jesus. Essas águas não vão te matar. Quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Se pisares os espinhos, eles não vão te ferir. E as águas não te submergirão, te afogarão. Porque Deus, o eu sou, Ele é com você. Aleluia. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, Pai, eu quero dar graças ao Teu nome nessa noite, porque o Senhor sempre nos ouve, Deus. O Senhor nunca deixou de nos ouvir. O Senhor sempre nos vê, Pai. Os Seus olhos, Pai, nada foge aos olhos do Senhor. A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, Senhor. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, Senhor. Pai, talvez tenha alguém aqui nessa noite, Pai, que esteja em profunda tristeza, em profunda angústia. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, Pai, que esteja no mar das aflições e as ondas do mar, Pai, que estão tentando submergir, tentando afogar essa pessoa, Pai querido. Talvez ela não vê, Pai querido, mais solução, ela não vê mais saída, Pai querido. Talvez essa pessoa, Pai querido, não encontra mais, Pai querido, esperança no coração dela, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai querido, diga pra ela que eu sou, aleluia. Meu coração, Deus, em nome de Jesus. calma o meu coração. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Talvez tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que estão com problemas que eu não sei, mas o Senhor sabe. São insolúveis, Pai, são difíceis, Pai querido, de ser superados, suportados, Pai querido. Mas eu sei que o Senhor, Pai, está no controle da vida dessa pessoa. O Senhor está no controle, Pai, da situação. O Senhor nunca perdeu o seu trono de soberania sobre as nossas vidas. Tudo está conforme a agenda, a determinação do Senhor, Deus. Meu coração, Deus, em nome de Jesus. o vento está soprando. Em nome de Jesus, acalma o coração desse homem, dessa mulher nessa noite, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, chega no barco desse irmão, dessa irmã nessa noite, Deus. Entra para dentro desse barco e acalma essa tempestade, Pai. Acalma esse coração, Senhor Deus. Tira toda a ansiedade do coração dessa pessoa hoje, em nome de Jesus. Traz confiança, traz esperança, Pai. Nos ensina a levar ao Senhor em oração, em súplica, mas também em adoração, Pai querido, toda a nossa ansiedade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não queremos interromper o Senhor. Quem somos nós para interromper o Senhor? Mas nós queremos manifestar, Pai querido, que a nossa esperança é o Senhor. Nós queremos, Pai querido, manifestar, Pai querido, que a nossa confiança, que a nossa, Pai querido, esperança, Pai querido, está única e exclusivamente no Senhor, que tudo pode fazer. Pai, em nome de Jesus, da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Aleluia. Acalma a tempestade que habita no meu coração. Louve o Senhor nessa noite. Acalma o meu coração.
soprando, mas é te adorando que venço o mar das aflições. Acalma o nosso coração, Senhor. Coloca a paz na nossa alma, Deus. Nos ajuda a confiar, esperar, acreditar, adorar no Senhor em meias dificuldades. Nos ensina a dar graças, a suplicar, Pai, mas também a dar graças ao Senhor em meias dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, acalma o nosso coração, acalma a nossa alma, Senhor. É o que te suplicamos e te agradecemos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus possa fazer com que essa palavra fique gravada no seu coração.